As profecias de Israel, predizendo o destino de uma nação e de povos, no passado e no presente. Do these prophecies refer to events that are still yet to happen? If that is the case, then one could argue that we're seeing them come true right now. Teria Moisés predito a destruição do templo pelos romanos 1400 anos antes? The destruction. I can't imagine a more traumatic event. Ezequiel profetizou Hitler? Quais profecias não se cumpriram? Many people aren't comfortable with the fact that the end is going to come. We don't know when it's going to come. We're not really sure how it's going to happen. Decifrando o passado. As profecias de Israel. (1300 a.C.) Os filhos de Israel estavam na campina de Moabe. Após 400 anos de escravidão no Egito e 40 vagando pelo deserto, preparavam-se para entrar em Canaã, a terra prometida a eles, segundo o Antigo Testamento. Antes, porém, seu líder Moisés tinha algumas palavras ao povo que ele libertara da servidão. O Senhor, vosso Deus, suscitará entre vossos irmãos um profeta como eu. A ele devereis ouvir. At the time that Moses makes his statement that God will lift up a prophet like me, he is taking care of everything that the Israelites are going to need in the immediate future. He is suggesting that in moments of crisis down the road, in moments when Israel needs guidance, God will bring forth in Israel, from Israel, prophets. Religiosos creem que Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento. Ele deixou ao seu povo advertências para o futuro. Mas o que os estudiosos acham mais intrigante sobre essa profecia é que talvez aludisse ao advento de Cristo 1300 anos depois. No Deuteronômio, capítulo 18, versículos 18 e 19, Moisés diz ao povo o que Deus lhe dissera. Porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que eu mandar. A quem não escutar as palavras ditas pelo profeta em meu nome, eu mesmo pedirei contas. During Jesus' life, many times people would come and they would ask him, "Are you the prophet?" And I think when they make that statement, they're not just meaning, are you a prophet, but are you the prophet, the one that was prophesied back in Deuteronomy chapter 18, verses 15 to 18. And I believe Jesus did fulfill that prophecy. Christianity understands this as a reference to Jesus, who will be the prophet like Moses. Islam understands this as a reference to Muhammad, who will come and be the prophet like Moses. Moisés referia-se a apenas um profeta ou predizia o que parece ter se concretizado, a saber, que Israel teria muitos profetas falando em nome de Deus? What really unites all of these prophets is that they come with a message calling on people to make themselves and their world better, and at the same time speaking of the consequences for good or for bad which will come to us if we don't do what we should be doing. O que os israelitas deviam fazer? Moisés advertiu que haveria consequências terríveis aos que desobedecessem os mandamentos. In Moses' speeches, especially the end of Deuteronomy, he speaks about the fact that the people will go astray, be exiled, suffer horribly in war and destruction. Esse ciclo de profecia, pecado e destruição seria recorrente ao longo da história do povo hebreu. É a base da maior parte dos livros proféticos do Antigo Testamento, atribuídos a profetas bíblicos como Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. Estudiosos creem que o período coberto pelo ciclo estende-se de 740 a.C. a 70 depois de Cristo, incluindo a primeira e a segunda destruição do Templo de Jerusalém.
É como se o destino de Israel e as profecias que o anunciaram estivessem ligadas à aliança que Deus fez com Moisés e os israelitas no Monte Sinai. The covenant at Sinai takes place after God has taken the Israelites out of Egypt, after he has rescued them from slavery. In return for having brought them out of Egypt and bringing them into the land in the future, Israel is obligated to perform a number of items. The daily nitty-gritty of existence has to be conducted properly, because that is going to be what is called living according to the covenant. The prophets were calling for faithfulness to the covenant that was brought by Moses, and that in a way unites them all. So obedience to covenant resulted in blessings. Disobedience would result in judgment. Uma profecia é muitas vezes avaliada de acordo com a história, tê-la confirmado ou não. Em sua profecia, Moisés prevê acontecimentos que ocorrerão séculos mais tarde. Um dos exemplos mais dramáticos está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49. Moisés adverte ao povo sobre as consequências da quebra da aliança em termos muito específicos. O Senhor suscitará contra vós uma nação dos confins da terra, arrebatadora como a águia, um povo cuja língua não entendereis. Eles devorarão até ficardes arruinados. What he was telling Israel in that verse is, know for a fact that if you do not follow the conditions of this covenant, there are going to be consequences, and the consequences are not going to be pleasant, and among the consequences will be the destruction of your country. Qualquer violação da aliança, como idolatria, trabalho aos sábados ou desdém pelos necessitados, poderia selar a perdição de Israel. Deus retiraria sua proteção dos israelitas, deixando-os à mercê de seus inimigos. A águia mencionada na profecia é frequentemente associada à águia imperial de Roma. No ano 63 a.C., o general romano Pompeu marchou sobre Jerusalém, seguido por milhares de legionários que ostentavam a águia em estandartes e bandeiras. Pompeu anexou Israel ao Império Romano. Pompeu sitiou o Templo de Jerusalém e em 3 meses franqueou os portões, matando cerca de 12.000 judeus. Who this people was and who are going to swoop down like an eagle is left vague. In later historical times, when Israelites saw the Roman legions walking with standards, some of which had the insignia of an eagle on it, they understood that it referred to Rome. Nas tropas havia soldados de todas as partes do império, muitos dos quais falavam línguas que os judeus não conheciam. A cena é quase exatamente como descrita por Moisés em sua profecia, cerca de 1.300 anos antes. The destruction, the exile. I can't imagine a more traumatic event. Not only was their physical existence completely disrupted, or maybe even ended, but their whole worldview, their whole idea that God would somehow protect them, was called into question. Para os profetas de Israel, Deus detinha um papel duplo, de protetor e castigador. Isso era fundamental para Amós, um humilde pastor que ouviu o chamado de Deus e predisse o destino de Jerusalém, a cidade santa. He was a prophet who actually believed passionately that the events that were unfolding that would result in the horrific destruction of Jerusalem Por
Por volta de 1050 a.C., após conquistar a terra de Canaã, os israelitas formaram o reino de Israel. Primeiro Saul, depois Davi, depois Salomão, governaram sobre as 12 tribos. Mas após a morte de Salomão, cerca de 920 a.C., a terra dividiu-se em duas nações distintas, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. There was kind of a civil war with the death of Solomon, and there was a succession. The northern tribes, the 10 northern tribes, founded their own dynasty. But the southern kingdom, the tribes of Benjamin and Judah, maintained the temple in Jerusalem. Profetas de Israel e de Judá estavam ativos nesse período. Profetas como Joel, Abdias, Jonas, Oséias, protestavam contra os israelitas praticarem idolatria, maltratarem os pobres e se afastarem de Deus e da aliança. No século VIII a.C., os profetas achavam que o povo judeu se extraviara por completo. Prophets in their time and in their context are social advocates. They're critics. Sometimes they're critical of the monarchy. Sometimes they're critical of the people. Desses advogados sociais era o profeta Amós. Ele profetizou por volta de 750 a.C. Amós não era membro da rica elite que ele, por ordem de Deus, condena em suas profecias. O chamado de Amós coincidiu com uma era de grande prosperidade econômica no reino de Israel. Amos was a shepherd, and God called him from his sheep and told him to go out and deliver his message in the north. Amós atendeu ao chamado. Estava inconsolável pela distância crescente entre ricos e pobres. No capítulo 2, versículos 6 a 13, Amós adverte os ricos das consequências de seus atos. Eles vendem o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias. Eis que farei sulcos debaixo de vós, como um carro repleto de feixes. The goal of the prophet was to get people to change their actions now, to get people to take care of the poor now, to get people to uplift the marginalized now. A predição mais aterradora de Amós era que o reino de Israel seria destruído se não mudasse de atitude. Amos wrote his prophecy in the 8th century BC, and he was writing it primarily to the northern tribes. Então o Senhor me disse: chegou o fim para meu povo Israel, já não tornarei a perdoá-lo. Numerosos serão os cadáveres, lançado em todos os lugares. Silêncio. He was a prophet who actually believed passionately that the events that were happening, the events that were unfolding that would result in the horrific destruction of Jerusalem, were ultimately our fault. We brought this on ourselves. Entre 735 e 700 a.C., outro profeta, Miqueias, via no reino de Judá as mesmas iniquidades e injustiças contra as quais Amós clamara no reino de Israel. Uma das preocupações de Miqueias era o retorno à idolatria. They cannot go on exploiting people, lying, worshiping Baal or Asherah, and not find something to stop them. And the something that will stop them will be that they will be subject to what they see happening on the international horizon. That foreign armies will come marching in and will destroy them. Miqueias profetizou em Jerusalém, capital de Judá e sede do Templo de Salomão. Ele criticava o sistema do templo, com seus sacerdotes e taxas, predizendo sua destruição. Por isso, por culpa vossa, Sião será um campo de lavoura. Jerusalém tornar-se-á uma pilha de entulho e a colina do templo um monte coberto de mato. Well, the Jewish temple was the centerpiece of Jewish life. Everything surrounded the temple.
all prayers were directed toward the temple. And so the temple became that thing in God's prophetic plan that showed his relationship to the nation. A história mostrou que as nefastas profecias de Amós e Miqueias tornaram-se realidade. O reino da Assíria invadiu Israel em 722 a.C. e destruiu Samaria, sua capital, menos de 40 anos após a profecia de Amós. The Assyrian viciousness against groups that attacked it or that rebelled against it is known to us from various reliefs that they actually drew on palace walls, that they had carved into the palace walls. And among the devices, besides exiling the population that lived, was impalement. They would take leading citizens and simply drop them on sharpened poles. They would make pyramids of heads and pile them up at the entryway of a city. When Amos and Micah were prophesying imminent doom that was to come with the Assyrian invasion, they prophesied, if you don't change your ways, Assyria is going to come and level us. They're going to wipe out Jerusalem. A profecia de Miqueias da destruição do Templo de Jerusalém também parece ter se cumprido. Em 587 a.C., cerca de 150 anos após suas palavras, os babilônios, sob o rei Nabucodonosor II, capturaram Jerusalém, destruíram o templo e mais uma vez exilaram os judeus. Many times the people didn't heed the message of the prophets, of course, and that's why the Babylonian judgment ultimately came on the southern tribes of Judah, and on the northern tribes the Assyrian judgment came because the people didn't heed God's call through his prophets. Embora os profetas predissessem o destino dos israelitas, eles também prometiam renovação no futuro. Amós, no capítulo 9, profetizou um renascimento para Israel. Mudarei a sorte de meu povo Israel. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantá-los-ei em sua própria terra para nunca mais desarraigá-los da terra que lhes dei. Mas antes que Israel pudesse voltar à sua terra, precisaria sofrer o exílio na Babilônia. Mesmo antes de testemunhar a destruição do Reino do Norte pelos assírios em 722 a.C., os profetas de Judá profetizaram a mesma sorte para o Reino do Sul. Mas desta vez a ameaça não era a Assíria, e sim a Babilônia, considerada a maior inimiga de Israel. It's clear that the Babylonian goal, as the Assyrian goal before them, was to conquer the four corners of the earth, all of the known world. O maior profeta nesse período da ameaça babilônica foi Isaías. Isaías recebeu o chamado no ano 740 a.C. Como nação, Judá era próspera, mas Isaías advertia contra uma desgraça iminente. Ó nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, vosso país jaz devastado, vossas cidades ardem incendiadas, em vossa presença estrangeiros devoram vossa terra, está desolada, arruinada por forasteiros. Isaiah is speaking very strongly about the correlation between the sins of Israel and the judgment that is to come. If you go into the land, and if you're disobedient while you're in the land, if you're sinning while you're in the land, God will then push you out of the land, namely the exile. Além de advertir os israelitas, Isaías profetizava a destruição dos inimigos deles e a restauração final da nação. E Babilônia, a pérola dos reinos, será como Sodoma e Gomorra, destruídas por Deus. Nunca mais será habitada ou povoada de geração em geração. A história parece ter confirmado Isaías. No ano 539 a.C., a Babilônia foi capturada por Ciro, rei da Pérsia.
Babylon, when it fell through the Medo-Persian invasion. It was not even a military overthrow. It simply was a capture of the city. It fell into the Persian Empire, and then ultimately when the Euphrates River was diverted and changed its course, the site was abandoned and fell into decay. Nos séculos VII e VI a.C., o Templo de Jerusalém era o centro mundial da devoção judaica. Historicamente, depois de Isaías, veio o profeta Jeremias. Sempre avesso a convenções, Jeremias criticava abertamente o templo e os seus serviços. In Jeremiah chapter 7, we have the famous temple sermon of Jeremiah. And here he stands on the steps of the temple in Jerusalem and announces that the temple of Jerusalem is going to be destroyed. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai vossa conduta em modo de agir, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras mentirosas, repetindo: este é o templo do Senhor. Destarte tratarei a casa onde meu nome é invocado, em que vos fiais, como tratei Silo. As he announces this, he reminds the people of what had happened to an earlier temple in the city of Shiloh. Long ago, even before there were kings in Israel, the Philistines had destroyed this temple at Shiloh. Jeremiah, much more than Isaiah, just keeps up a heavy attack on the Jerusalem establishment. He was convinced that Jerusalem establishment just had it wrong. They had it wrong in their arrogance, in their power, in their autonomy, in their sense that they could do anything they want to because they had an eternal guarantee from the God of Israel. And the burden of Jeremiah's message is to say there are no eternal guarantees, and you're going to pay for this. The people in and around Jerusalem probably think the temple's a pretty good thing. And so if Jeremiah comes in and criticizes the Jerusalem temple, he's going to be looked down upon and probably not that well received. And of course the people ran him out of town. Jeremias ficou ainda mais impopular ao pronunciar-se sobre as relações exteriores do reino de Judá. O profeta era a favor da paz com a Babilônia. Jeremiah preached about Babylon because Babylon was the great threat during the time. Quando a Babilônia capturou Jerusalém em 586 a.C., o templo foi destruído e os judeus exilados, conforme profetizado por Jeremias. That temple was destroyed in Nebuchadnezzar. All of a sudden, Jeremiah is the true prophet. He's no longer the outsider. He's the guy that, we should have really been listening to. Embora recebesse permissão para ficar em Judá, Jeremias também profetizou o fim do presente exílio, e ainda ecoando Isaías, a punição reservada aos babilônios. Por 70 anos serão estas nações escravizadas pelo rei da Babilônia. Mas passado o 70º ano, castigarei o rei dos caldeus e sua nação por seus crimes, diz o Senhor. De sua terra farei uma eterna desolação. A profecia de Jeremias para os judeus exilados é a promessa de um Salvador, o Messias. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que suscitarei a Davi um rebento justo, um rei que reinará sabiamente e administrará no país o direito e a justiça. Em seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. The prophets would come, most of them with a message of warning, a message for the people to repent, call to repentance, but then the final part of almost all the prophets is a promise of their ultimate restoration under their Messiah, was to give them hope and the future. Embora os judeus contemporâneos não creiam que o Messias já veio,
Os cristãos veem o papel de Messias cumprido em Cristo. Well, in Jeremiah 23, there's a promise of the righteous branch, of a king who's going to come and who's going to judge and to reign wisely. Clearly, that's a reference to Messiah. But I don't believe that Messiah came and did that during his earthly ministry. He came, in fact, he was rejected by his own people, and he was crucified. So I think that looks ultimately to the second advent of Messiah, when he will come to rule and to reign over the entire earth. Enquanto Jeremias profetizava fora dos muros do templo, outro grande profeta iniciava sua carreira no templo de Jerusalém. E não era apenas a mensagem de Ezequiel que chamava a atenção. Nas décadas que precederam os exílios babilônicos, em 597 e 586 a.C., um grande número de cidadãos de Judá adotou práticas religiosas pagãs, deixando de fazer doações ao templo. Consequentemente, o templo de Jerusalém caiu num estado de abandono. Ao contrário de Jeremias, que era leigo, o profeta Ezequiel era membro da classe sacerdotal em Jerusalém e, como tal, vivia do templo e das doações dos fiéis. The Jerusalem temple for him is the place of God's palpable residence. He has what we call theologically, he has a high view of divine presence. But he also believes that this holy God will not stay present in the midst of shabbiness. Em face à degradação do templo e das pessoas, Ezequiel teve visões e procurou advertir o povo com profecias e demonstrações simbólicas. Eu, o Senhor, falei e farei. Vou dispersar-te entre as nações, espalhar-te entre os países e eliminar de ti a impureza. It's hard to imagine how Ezekiel would have been received in ancient times. I mean, most prophets had a commanding voice. Most prophets had something that gave them credibility or authority. The way Ezekiel prophesies, it's fascinating. Mas as palavras de Ezequiel, como as de Isaías e Jeremias, não foram levadas a sério em sua época. Suas advertências foram ignoradas. E, infelizmente, para os israelitas, a profecia cumpriu-se quando, em 597 a.C., os babilônios saquearam Jerusalém e levaram os cidadãos proeminentes e líderes religiosos para o exílio na Babilônia. Como vários outros membros da hierarquia sacerdotal, em 597 a.C., Ezequiel foi exilado. Tinha 26 anos. E nunca mais veria sua terra natal. Com o tempo, o tom das profecias de Ezequiel mudaria. For Ezekiel, he's dealing with some of the disenchantment that the people may be feeling. After all, you're the people of God. And if you are the people of God, why are you then living in exile? And so the whole question becomes, did we believe the right thing? And so at that, you find an intersection between their beliefs and their experience. And part of what we see in Ezekiel is to address that. Deus então falou a Ezequiel e ordenou-lhe que fosse a voz da esperança para seu povo. Eu vos tomarei dentre as nações, recolhendo-vos de todos os países, e vos conduzirei de volta à vossa terra. Alguns estudiosos bíblicos questionam se as profecias de Ezequiel se aplicam ao seu tempo ou se foram cumpridas em uma época posterior. Ezekiel 36, beginning here with verse 24, is an extremely important passage in the regathering of Israel.
One thing we can note is it says they're being regathered out of many lands, out of many nations. In fact, all the returns were from one place in the past. And there has not been, in fact, a return from Rome until the present modern era, in which in 1948 a nation was formed, and then Jews from many lands where they were scattered began to come back. Talvez a profecia mais famosa de Ezequiel também se refira ao retorno de judeus exilados. É a profecia dos ossos secos. Profetizei conforme ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Reviveram e puseram-se em pé, qual imenso exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ezekiel 37, 10 through 12 is the vision of the dry bones, and it's this famous picture of the various parts of the body, beginning with completely dead skeleton, being given flesh, given sinew, and the ultimate stage, giving the breath of life itself. Eis o que dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança morta, e nós perdidos. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ó meu povo, abrirei vossas sepulturas e vos farei sair delas. Levar-vos-ei de volta à terra de Israel. And I think as we look at what has happened in the modern period, Israel's been brought back. It's been, in a sense, brought back from the dead. It was scattered among the nations. It had no national existence in the land of Israel, but now it does. And so the bones have been brought together. A profecia de Ezequiel é essencialmente de perdão e renovação. Deus devolverá ao povo judeu o que lhe tirou. Acredita-se que os profetas Ezequiel e Daniel foram contemporâneos durante o exílio na Babilônia. Daniel pode ter sido um dos primeiros cidadãos judeus exilados, em 605 a.C. The book of Daniel is made up of stories whose purpose was to encourage the faithful, the exiles particularly, to remain faithful to Yahweh, to worship God in spite of their being in exile, to keep the Sabbath, to observe the dietary laws. And it's through these that the Jews in exile were able to maintain their separate identity. Mas Daniel também tinha visões macabras. No capítulo 9, versículo 26, o profeta diz que um futuro governante de Israel destruirá Jerusalém e o templo. Após 62 semanas, o ungido será eliminado e nada terá. O povo do príncipe que vai chegar destruirá a cidade e o santuário. No século I a.C., os romanos capturaram a terra de Israel. Por volta do ano 30 d.C., Jesus de Nazaré proclamou-se o Messias, palavra que significa ungido. Yeah, in Daniel 9, 24 to 27, you have the great 70 weeks prophecy, but it says that after 69 of those weeks are over, which would be a 483-year period, that the Messiah is going to be cut off, which is what happened. In AD 33, the Messiah was cut off. No ano 70, cerca de 40 anos após Cristo ser crucificado, os romanos destruíram Jerusalém e o templo. Teria Daniel previsto a destruição do templo quase 600 anos antes de ocorrer? And it says the people of the prince who is to come will destroy the city. And that happened in 70 AD. I believe that's a specific prophecy of the people of that ultimate prince who is to come, the Antichrist, his people, that is the Romans, will wipe out this city and will destroy the city of Jerusalem. So that's a very specific prophecy of the events of AD 70. No capítulo 8, versículos 23 e 24, Daniel tem outra visão nefasta. Alguns pesquisadores creem que Daniel pode ter profetizado Hitler e o Holocausto. Ao fim de seus reinados, quando chegar ao cúmulo sua iniquidade, surgirá um rei de rosto severo e mestre da intriga. Será muito forte, mas não por seu próprio poder. Levará a cabo destruições prodigiosas e será bem-sucedido. Arruinará poderosos e o povo dos santos. Well, I'm sure many people have attached Daniel 8, 23 to 25 to Hitler because he
really is the greatest persecutor of the Jewish people that's ever existed. I mean, greater than Pharaoh, greater than Antiochus Epiphanes. I mean, he's the greatest one. And so when they read a passage like that about this persecution that's going to come against the Jewish people, it's natural to look to someone like Hitler. Se as profecias de Daniel estão entre as mais apocalípticas já escritas, com o advento da era cristã, um novo profeta judeu entraria em cena. O mais influente de todos eles. O primeiro século da era cristã é um período extremamente turbulento em Israel. Os romanos haviam capturado o país em 63 a.C., dominação execrada pelos judeus. 90 anos após Roma assumir o controle, um pregador judeu chamado Jesus de Nazaré iniciou seu ministério. Como os profetas do Antigo Testamento, Jesus admoestava contra a corrupção do templo e das autoridades judaicas. Em Mateus 24, profetizou a destruição do segundo templo. Vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo, não restará aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Well, anytime someone shows up and begins to threaten that which the people hold dear, he's not going to be that popular. Consciente da instabilidade política daquela terra, Cristo também profetizou que Jerusalém seria destruída pelos gentios, ou não-judeus. Cairão a fio de espada e serão arrastados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que se complete o tempo deles. O tempo dos gentios se refere a uma época futura, quando os judeus não mais controlariam Jerusalém. I think that's a specific prophecy by Jesus of the events of AD 70, of the destruction of the city of Jerusalem by the Romans. Após a morte de Jesus Cristo por volta do ano 34, seus discípulos escreveram sobre a vida dele, a quem viam como a encarnação do Messias e realização das profecias do Antigo Testamento, feitas por profetas como Isaías. Eis meu servo a quem sustenho, meu eleito em quem minha alma se compraz. Sobre ele pus meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. There is a long practice in the church since the beginning of the church to read the Old Testament toward the New Testament and toward Jesus, and that obviously is not what Jews are going to do. But both Jews and Christians would have in front of them Isaiah 9. Unto us a child is born, unto us a son is given. It's the same text. The Hebrew Bible was Christianized. That is, these prophecies in the Hebrew Bible, which spoke to a specific event, in a specific context, in history, are now somehow foreshadowing the coming of Jesus. Segundo os evangelistas, Cristo pregou que o reino de Deus, ou o fim dos tempos, estava próximo, e deu aos seus seguidores sinais a observar. Terremotos, fome, guerras, entre outras calamidades. Observai a figueira e as outras árvores. Vendo que começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Many people take the image of the fig tree there to be a reference to the nation of Israel. That when the fig tree or the nation of Israel begins to bloom, then you know that these things are coming quickly. Em 14 de maio de 1948 nasceu o Estado de Israel. Seria a figueira florescente da profecia? Seria a fundação do Estado de Israel um prenúncio da segunda vinda de Cristo? There are Christians that believe that Israel, the state of Israel, has to exist before the kingdom of God comes. And therefore they encourage, they pray, they support the state of Israel now and its policies. Based on that would speed up the coming of the kingdom of God, which is their agenda.
Alguns grupos cristãos evangélicos incentivam seus membros a financiar assentamentos israelenses em territórios árabes e a apoiar candidatos pró-Israel. The attempt to use these apocalyptic texts to cause something to happen that God has promised, I think it is not an act of faith. I think it is an act of fear. God will act when God is ready to act. Outros textos cristãos oferecem pistas para o fim dos tempos, e aos que acreditam, para a possibilidade assustadora de que o fim esteja próximo. Uma dessas fontes é o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Acredita-se ter sido escrito por São João Evangelista em Patmos, no ano 96. The book of Revelation has 404 verses. There are supposedly about 550 allusions to the Old Testament. So the book of Revelation is really, someone has called it the grand central station of the Bible, where all the trains of thought come in. So it's really the capstone or the climax of all of these prophecies. Para muitos cristãos evangélicos, outro sinal do fim dos tempos é a reconstrução do templo em Jerusalém, conhecido como Terceiro Templo. Mas esse evento é difícil de imaginar em Israel hoje. Many people believe that the Messianic age can't be ushered in until the temple in Jerusalem is rebuilt. This goes for both Jews and Christians. Unfortunately, the Dome of the Rock, a very holy Muslim shrine, sits where the temple once stood. And if we were to take down that Dome of the Rock, we would be looking at World Wars III, IV, and V. Há um evento descrito no livro de Ezequiel que, segundo estudiosos, permitiria a construção do Terceiro Templo. Nos capítulos 38 e 39, Ezequiel descreve a invasão de Israel pelas forças de Gog e Magog, uma coalizão de outros países do Oriente Médio. Estou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Mosok e Tubal. Far-te-ei mudar de rumo, porei arpões no teu queixo, e te farei sair com todo o teu exército. Pérsia, Etiópia e Líbia estarão com eles, todos com escudos e elmos. Gomer com todas as tropas, e Bet-Togarma do extremo norte com todas as tropas. Muitos povos contigo. When we talk about the countries involved in the invasion, Gog of Magog is a leader of this area of Magog, can be clearly identified on a map at the time, probably the area of ancient Scythica. You look at the other nations that are described, those nations still exist today. They can be identified on any map. Embora em muito menor número que as forças de Magog, Israel, segundo Ezequiel, triunfará sobre seus inimigos. Com um golpe arrancarei o arco de tua mão esquerda e derrubarei tuas flechas da tua mão direita. Nas montanhas de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e as nações contigo. In this account, they're completely victorious, even without striking a blow. All of these mighty nations from the north perish in the land of Israel. Alguns creem que, se a profecia se concretizar, Israel terá derrotado uma vasta coalizão de exércitos muçulmanos e estará livre para reconstruir o templo na colina do templo. Nem todos concordam com interpretações desse tipo. Jewish interpreters, no more than Christian interpreters, have any capacity to hurry the coming of Messiah by their actions. I think it's not faith. I think it's ideological manipulation. People want to know about the end times. It's a judgment. It's important. Many people aren't comfortable with the fact that the end is going to come. We don't know when it's going to come. We're not really sure how it's going to happen. The point of the New Testament being, don't worry about it, live a righteous life, and you don't have to worry about it. It can be a bit of a dangerous game to try to match up specific historical events with specific prophecies. Personally, I do not believe that the Bible addresses such issues as 9/11 or as the Holocaust or as the formation of the modern state of Israel. The people that try to predict the end of times, they are people that are playing games, but it's very clearly stated in the New Testament
that nobody knows when the end will be except God.